episódio 7, este que vai falar sobre os sistemas de comando emocional. E é muito incrível porque existe um conhecimento profundo sobre as suas percepções desde o momento em que a sua mãe estava grávida. Tudo aquilo que você percebeu das emoções, dos sentimentos, você começou na tua formação neurológica dentro das sinapses, e aí vocês sabem, sinapses são a comunicação, a inteligência relacional, a conexão entre neurônios. Entretanto, esse caminho percorrido, esses pensamentos, essas emoções, essas percepções, quando elas caminham muitas vezes pelo mesmo roteiro, existe algo chamado bainha de mielina. O que é isso? É como se fosse uma capa protetora daquele caminho. Então, imagina toda uma rede elétrica na tua casa. Ela precisa daquele encapamento para que não haja nem problema. Então, isso também existe dentro do nosso cérebro. E aí, lá na gravidez, se as suas percepções é de que você estava sendo rejeitado, a sua bainha de mielina, a formação de tudo isso, é de que você não era bem-vindo ou bem-vinda. Essa percepção fazia com que você achasse que se você existisse, se movesse na barriga, você poderia morrer. Então, por uma questão de sobrevivência, foi um bebê que quase não mexeu. Mas a sua cabeça, a energia foi concentrada lá. Então, provavelmente você é uma pessoa extremamente inteligente, que tem uma mente brilhante, criativa, mas que não consegue exercitar o seu corpo, justamente porque existe essa programação, esse é o seu sistema. Uma outra pessoa que nasceu e ainda bebezinha sendo amamentada, ficava chorando lá no berço e a mãe não vinha. Então ela teve uma percepção de que ela estava sendo abandonada. E aí a bainha de mielina fortaleceu e gerou o seu sistema de abandono. Então é alguém que hoje, quando se sente abandonado, começa a comer muito, come por questões emocionais, fala demais. É um excelente comunicador, entretanto, tem problema de obesidade, tem dificuldade de emagrecer, é alguém que chora bastante, é alguém que não se sente ouvido. E assim você vai percebendo que durante a infância, se por exemplo, o seu pai era aquele que te chamava e mandava você fazer algo para chamar a atenção dos amigos dele, e depois ele não se importava com você, então ficou registrado que somente o que você faz importa e não o que você é. Você percebeu que estava sendo manipulado e hoje esse é o seu maior medo, que alguém te manipule. E isso foi formando a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de mover-se. O que te move está muito relacionado a tudo isso. Ou então, os seus pais se separaram, o seu pai que cuidava tanto de você, minha princesa, minha amada, minha querida, arrumou outra mulher, deixou sua mãe e não te deu mais atenção. Você então ficou com a percepção de que foi traída por aquele que te chamava de princesa. Hoje o seu medo é a traição. E muitas vezes você acaba tendo uma visão triangular das coisas. Você sempre enxerga alguém que está te ameaçando que você seja trocada. E você vai seguindo então por todos esses formatos e aí nós chegamos no número 7. 7 principais sistemas de comando emocional. Eu fiz uma analogia com peças do xadrez. Para quem sabe jogar xadrez vai ser incrível, porque eu não mudei a maneira das peças se moverem dentro do tabuleiro. Das 7 peças, então, eu trago a rainha, o rei, o bispo, o cavalo, a torre, o peão e o tabuleiro. São esses 7 sistemas de comando que, infelizmente, eu não vou conseguir aprofundar, mas que você poderá, inclusive, responder um quiz e perceber em quem você se encaixa. Mas você começa a perceber que a rainha é a peça que anda para todos os lados, em todas as direções. Então a rainha é aventureira, é aquela pessoa que gosta de viajar, pessoa que gosta de surpresa, pessoa que pula de paraquedas, que anda de rafting, pessoa que gosta de fazer cursos, ler livros, é empreendedora, ela se lança, se permite. Essa é a rainha. O rei é aquele líder nato, é alguém que manda, aquele que teve a percepção de que foi rejeitado.
Ele é alguém que tem muitas ideias, é alguém que sabe projetos, mas ele não é muito de execução, ele não é muito de usar o corpo. Então ele é o rei, ele é aquele que verdadeiramente ele sabe trazer e delimitar o lugar de cada um. E assim por diante. Eu não vou conseguir trazer aqui cada peça, mas, por exemplo, o peão. O peão é aquele que está a serviço, é aquele que ajuda todo mundo, é aquele que está preocupado em servir, em contribuir. Então você começa a perceber quem é o tabuleiro. O tabuleiro é aquela que acaba acolhendo a todos. É uma mãezona, é alguém que não consegue nem dizer não, sabe? É alguém que está sempre fazendo tudo pelos outros. A torre, me perguntaram da torre. A torre é alguém como uma torre de vigia, de sentinela. É alguém preocupado com a segurança. É alguém preocupado com a proteção. Então a torre, dentro do jogo, ela anda sempre reto, sempre quadrado. É aquela pessoa que não gosta de aventura. Agora imagina alguém que se encaixa nesse perfil da torre, casar com alguém que se encaixa no perfil de rainha. Uma torre que anda reto, que anda quadrado, que gosta de segurança, que não se arrisca, com alguém que anda em todas as direções e só se arrisca. Claro que vai haver conflitos de relacionamento se não entenderem do mestre espelho e se não entenderem do jogo. O jogo é um mecanismo criado por mim, onde eu ensino você primeiro a se encontrar. Quem é você no jogo? E você vai perceber quem é o outro com quem você se relaciona. Só de saber que peça você é, que peça é o outro, só de você saber como cada peça se move, pensa e reage, a maioria dos conflitos já são resolvidos. Porque você vai compreender por que o outro está fazendo isso com você. Você também vai perceber que você pode desenvolver, através do mecanismo do espelho da última aula, você vai perceber que você pode desenvolver os 7 níveis em você. Isso vai te tornar uma pessoa totalmente desenvolvida na inteligência relacional. Isso vai mudar a sua vida por completo. Porque se você estiver totalmente ligado aos demais, se você desenvolver isso em você, além do seu crescimento, além do autoconhecimento, além da gestão emocional, você também vai ser uma pessoa altamente influente. Você vai ser alguém que vai realmente se relacionar da forma verdadeira. E você vai ajudar pessoas e se ajudar. Porque o grande segredo da humanidade está nos relacionamentos. O grande segredo dos negócios está no networking. Então, os sistemas de comando são exatamente esse comando que eu trago esses nomes, essas peças que as pessoas se encaixam, formado por bainha de mielina, por códigos que foram desde lá da gravidez até os seus 7 anos, eles foram definidos. Então, gente, aí está os 7 códigos e vocês poderão acessar o quiz e descobrir quem é você dentro deste grande jogo da vida. E aí eu convido você para saber um pouquinho mais no próximo episódio chamado O Jogo da Honra. Vamos lá?